Salve pessoal, beleza? Sou Maurício Santos, motorista na cidade do Rio de Janeiro. E hoje é sexta-feira, a minha semana foi toda perdida porque eu tô num corre-corre danado com esse negócio de PLC 78. Tô às voltas aí, já voltei mais de uma vez lá na Câmara dos Vereadores para conversar, tentar fazer alguma coisa, entender um pouco mais do processo. E eu quero trazer para vocês aqui as minhas impressões daquele primeiro dia daquela terça-feira que estivemos lá e do decorrer da semana, com toda essa conversa que eu venho tendo aí com o advogado de Uber, com os vereadores, com assessores, enfim. Galera, a primeira coisa é o seguinte: aquela terça-feira foi muito importante as pessoas que foram até lá. A PLC ela seria sim votada se não tivesse ninguém lá, se não tivesse motoristas lá na galeria, se não tivessem feito barulho, se os políticos não tivessem notado a presença dos aplicativos lá, dos motoristas por aplicativo, eles teriam colocado para votação naquele mesmo dia. Eles perceberam movimentação na casa e resolveram direcionar. Eles pararam a sessão no meio, eles estavam no meio da sessão ordinária e pararam a sessão para conversar com os motoristas que ali estavam fazendo barulho, estavam vaiando, aplaudindo, estavam levantando cartazes. Enfim, eles resolveram, aí sim eles comunicaram que na quarta-feira, haveria uma tentativa de conversa, de acordo de alguma forma, e na quinta-feira sim poria para votação. Então aquela terça-feira a movimentação que teve lá, quem foi lá fez diferença, porque o político, galera, e aí eu já tô falando agora, com a conversa que eu tive com vereadores ao longo da semana, a impressão que eu tive, o que eu aprendi um pouco de casa legislativa, no caso de um município, né? Mas acredito que isso é no país inteiro, em todas as instâncias políticas. O político ele tem medo de povo, porque o que coloca ele lá é voto. Então ele tem medo de qualquer massa, de qualquer núcleo que tenha uma organização, mínima organização, para fazer a diferença na votação de alguma coisa. Então, se existe um núcleo, se existe uma movimentação, se existe algum controle, alguma massa que consegue fazer diferença em voto, eles têm medo. Então, isso eles conseguem ver, eles só conseguem ver isso se aparecerem na Casa Legislativa, que vocês sabem, na Câmara dos Vereadores aqui no caso, vocês sabem que eles ficam lá direto. Eles pouco têm contato com o povo, eles ficam lá e quem vai até lá é que eles sabem do que está acontecendo. Às vezes eles fazem leis e nem sabem exatamente quais são os impactos daquela lei, que aquela lei vai causar na sociedade ou naquela classe que eles estão querendo legislar a respeito. Um exemplo é essa PLC 78, que legisla a respeito de motoristas por aplicativo, mas não entende muito bem como se dá a vida de um motorista na cidade. Então ele começa a capar um monte de situações, regularizar um monte de situações e não sabe o impacto que isso vai ter. Então vendo a mobilização dentro da Casa Legislativa que eles conseguem perceber isso. Então eles disseram da importância da movimentação na casa, eles precisam ver, eles ficam com medo. Toda vez que um projeto de lei vai ser votado e está versando sobre alguma matéria e os impactados daquela matéria comparecem na casa, eles ficam com medo, eles ficam acuados, eles querem mostrar serviço, eles querem subir no púlpito e falar para aquele povo, para quem é a favor, quem é contra. Se alguém que é contra sobe no púlpito e fala alguma coisa, quem é a favor vai lá, isso, eles querem mostrar serviço, que eles estão vendo que eles estão sendo observados, quem está sendo impactado está ali e eles querem mostrar que estão fazendo um bom trabalho. Então, se não tiver ninguém na casa, fica fácil para eles aprovar ou desaprovar alguma coisa, porque não tem ninguém ali. Eles têm a percepção de que aquilo não está fazendo diferença, tanta diferença assim na vida do povo em questão, daquela classe que está sendo afetada, já que eles não estão se movimentando. No máximo eles estão reclamando aos quatro ventos por aí, mas ninguém veio até a casa, então tá tranquilo, vamos passar porque dá para passar batido. Essa é a importância da ida de vocês lá na Câmara Municipal na semana que vem. É muito importante que estejamos lá. A impressão, olha, não tá boa, tá? A conversa lá com o motorista, com vereadores lá, não foi que vai ser, provavelmente será assim, será posto para pauta. O resultado, se ela será votada, se será arquivada, se isso será postergado, o resultado disso, ou se será aprovado, o resultado disso que vai dizer a movimentação dos motoristas na semana que vem lá na frente da Câmara.
Se a gente ficar com essa ideia de que não vale a pena ir até lá, se ficar pensando, para os que pensam, que eu tô escutando muito motorista dizer isso em grupos de WhatsApp e Telegram, isso não vai dar em nada, não vou lá não, pô, tá maluco, isso daí já é cartas marcadas, isso daí já tá todo mundo comprado. Não está, gente. Eu tô a semana toda às voltas com esse negócio, tô conversando com um monte de gente e a impressão não é boa. O que me explicaram foi o seguinte lá. Vereador falando comigo, falou: Maurício, olha só, político sabe jogar o jogo político. A maioria das pessoas são leigas em termos políticos. Até os mais entendidos, os que leem um pouco mais, ainda não entendem muito bem como é que funciona um processo, uma tramitação dentro de uma casa legislativa, no caso aqui a Câmara Municipal. Então eles têm o costume de jogar com as pessoas e faz um desgaste. Então o principal jogo que vem acontecendo desde o ano passado é o seguinte: eles vão lá, colocam em pauta, vê o que vai acontecer. Se tiver gente, se tiver movimentação, se tiver gritaria e tal, eles tiram da pauta, diz que não vai votar. Isso aconteceu ano passado. Beleza. Aí marca para uma nova data. Vamos ver o que vai acontecer. Se tiver movimentação, se tiver gente na casa, teve barulho de novo, tira da pauta. Vamos colocar uma terceira data. E eles vão desgastando, porque você vai lá uma vez, aí depois na segunda você já não sabe se vai, na terceira você já, às vezes já tem certeza que não vai, você fica toda hora parando para poder ir até a casa legislativa, desgasta a pessoa e gera esse pensamento que muitos estão tendo agora. Não vai dar em nada, isso daí é só barulho, é só movimento político, isso daí não vai dar em nada, nunca que eles votam isso, já aconteceu 2 vezes, eles não votaram, não vai votar, se não votou antes, não vai votar agora. É isso que eles querem que a gente pense, e é isso que eles fazem, isso que vocês precisam entender, é isso que eles fazem, esse é o jogo político. A diferença, todo mundo sempre fala que taxista é mais organizado. Taxista sempre tá, tudo que manifestação que faz, tá tudo amarelo. Lá mesmo na Casa Legislativa eles falaram isso. Eles falaram: olha, isso aqui fica tudo amarelo quando é alguma coisa que diz respeito a taxista. Por quê? Porque o taxista ele tem o poder, a força dos sindicatos. Eles têm a força dos sindicatos. E o sindicalista profissional, o trabalho dele é esse, é cobrar da política. Então eles vão lá quantas vezes forem necessários. Eles fazem isso, é isso que eles fazem profissionalmente. O sindicato vai até lá uma vez, precisa voltar, ele vai de novo, precisa voltar, ele vai de novo, é desse jeito. O que já é mais difícil no caso do motorista de aplicativo. Não há se não houver uma organização mais densa, a gente não vai ter voz. Precisa ir, esse trabalho de ir, voltar é muito importante, e é isso que eles fazem. Eles tentam desgastar, coloca em pauta e tira, coloca em pauta e diz que não vai votar, coloca em pauta. Eles vão vendo como é que tá a movimentação. O momento que ninguém vai, que todo mundo já acha que não vai funcionar, que não vai votar, que isso daí é só jogo político, que é cartas marcadas, já tá todo mundo comprado, não sei o que, aí eles vão lá e votam. Muitos, eles falando lá pra mim, muitos projetos de lei passam desse jeito, com o desgaste. Coloca uma vez, coloca 2, eles colocam tipo venda de carro, ou venda de algum equipamento um pouco mais caro, né? Geralmente venda de carro, sei lá, o cara quer 40 mil reais, mas ele pede 40 mil reais, mas na verdade ele quer 35. Ele bota 5 mil reais aí a mais, 2 mil reais a mais, sei lá, para barganhar, porque ele sabe que quem vai comprar vai chorar. Aí ele, não, tá bom, aí ele faz aquele joguinho, não, tá bom, então fazem 40 mil, vamos fazer 39. Pô, cara, ó, vou fazer uma parada legal pra você, em 38 não se fala mais nisso, mas 38 é o que ele já queria. A mesma coisa acontece na política, ele faz um projeto e bota um monte de coisas absurdas. Depois ele vai lá e tira um pouco pra dizer que tá fazendo alguma coisa. Ele vai lá, vamos tirar isso daqui, isso aqui, tá bom, beleza? Aí a gente passa, vamos, tá de acordo? Não, isso aqui, então tá bom, ó, cara, vou tirar isso daqui pra ver, tá bom, então não vou votar hoje. Esse é o jogo político. Então a gente precisa entender que a movimentação é muito importante. Você que tá pensando que ir não resolve nada, olha, não vai resolver sim, vai ter votação se você não for. É muito importante a movimentação. Você que está trabalhando com o aplicativo, você está aí porque existem os aplicativos. Se tiver barreira para você trabalhar, eu não sei se você hoje já pode desligar o aplicativo, você trabalha porque, sei lá, é lazer. Você tá nos aplicativos por lazer. Não sei se hoje você já pode desligar o aplicativo e tá de boa, você já tem um outro trabalho.
Mas se você tá assim, muitas outras pessoas não tem outra opção. É os aplicativos e acabou. Se acabar o aplicativo, o cara vai ficar penando de novo, procurando emprego, procurando alguma coisa, que é o que estava acontecendo antes dos aplicativos. Beleza, pessoal? Bom, essa é a minha impressão. O vídeo ficou longo já, não queria me alongar muito, mas é meio difícil. Eu vou trazendo mais notícias para vocês assim que eu puder. Vai comentando aí, vai mostrando força, compartilha tudo que vocês puderem de vídeos, os últimos vídeos, compartilha em todas as suas redes, em todos os seus grupos, porque é importante passar mensagem. E dia 9/10, semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia, todo mundo lá na frente da Câmara Municipal, beleza? É lá na Cinelândia, galera, na Praça da Cinelândia, na frente da Câmara Municipal, beleza? A gente se vê lá.